Meu abraço a todos, na doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim, meus irmãos, é sempre uma honra estar aqui. E nessa feita, eu quero tratar um assunto com vocês aqui nessa noite, muito importante. Abra sua Bíblia no livro de Colossenses 2, e versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrário, e tirou do meio de nós, cravando na cruz. Que cédula de dívida seria essa contra nós? Nós quem? Será uma palavra direcionada ao gentio ou uma palavra direcionada aos judeus? Bem, essa palavra aqui que eu acabei de ler, ela não é direcionada ao gentio. Paulo escreveu essa mensagem, essa palavra, direcionada aos judeus. Essa cédula de dívida, Paulo está se referindo à lei. A lei que nos era contrário, a lei que era contra nós. Contra nós quem? Contra o judeu. Não era contra nós, gentil, contra nós, judeu. Então, abra sua Bíblia e veja. Vamos lá. Quando você pega a sua Bíblia, em Deuteronômio 31, igreja, veja lá, e verso, eu vou começar do 24. Está aqui na minha frente, eu vou ler. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever no livro todas essas palavras desta lei, até se acabarem, Moisés deu ordem aos levitas que levaram a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e pondo ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali seja por testemunha contra ti ou contra vós. Então aqui nós temos a lei que Moisés escreveu no livro e colocou ao lado da arca da aliança. Então essa lei, Paulo está dizendo que ela foi cravada na cruz. Agora eu chamo a sua atenção, porque agora entra a igreja. Existe uma lei que ela não foi cravada na cruz. E é disso que eu quero tratar aqui nesse vídeo. Eu quero que você abra a sua Bíblia e veja com calma. Deuteronômio 10 e versículo 2. E naquela tábua escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste, e as porás na arca. Os irmãos sabem que quando Moisés subiu ao monte, passou 40 dias e 40 noites orando e jejuando, Deus escreveu com seu próprio dedo na tábua de pedra os mandamentos. Quando Moisés desce do monte, que vê o povo na idolatria, ele fica furioso e acaba quebrando aquelas tábuas. Depois, ele sobe o monte novamente, faz as tábuas de pedra e sobe novamente ao monte. E Deus novamente escreveu pela segunda vez. Então, essa lei, escrita pelo próprio dedo de Deus, ela não é colocada ao lado da arca, ela é colocada dentro da arca. É aqui que eu chamo a sua atenção. Aquela arca, ela representava o Santo dos Santos. Havia 2 querubins ali, como um símbolo de proteção. Querubim quer dizer protetor, quer dizer guardião. E essas leis escritas na pedra, as Escrituras diz que elas são eternas. Elas
são eternas. Se elas são eternas, então elas não passam. Então, qual foi, pastor, a lei que Cristo cravou na cruz com a sua morte? De acordo com Colossenses 2:14. Foi exatamente as leis que Moisés escreveu no livro e que colocou esse livro junto, ao lado da arca. O livro não estava dentro da arca, estava ao lado da arca. Então essas leis que eram contra ti, ou seja, contra os judeus, essas leis que ordenava a morte de judeus, daqueles que desobedeciam, leis que eram contra ti, elas foram cravadas na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, ele cravou, Ele cravou essas leis na cruz. Então essas leis, ela foi revogada, elas não estão na graça, não estão. É óbvio que os judeus obedecem até hoje porque eles não creram em Jesus. E aqui eu quero mostrar para vocês. As leis dos mandamentos de Deus, aquelas leis da pedra, elas continuam. Vamos ver o que foi que Paulo falou com relação a essas leis, essa lei escrita na pedra. Quando você pega a sua Bíblia, em Romanos 13, verso 31, disse Paulo: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Que lei é essa que Paulo está dizendo que ela foi estabelecida na graça? Que lei é essa? É exatamente a lei eterna, a lei que não passa, a lei de Deus escrita na pedra. Não matarás. Essa lei é tratada por Paulo de lei de Cristo. E assim cumprirei a lei de Cristo. O Cristo, o próprio Deus, escreveu aquela lei. Pastor, mas como é que você explica que foi Cristo? Vamos lá. Número, capítulo 21, do 4 ao 9. Nós temos a nação de Israel murmurando contra Deus e falando mal de Moisés. Qual o resultado? Serpente. Nasceu serpente e começou a morder os judeus e matar os judeus. Quando você pega 1 Coríntios 10, versículo 9, disse Paulo: não murmure contra Cristo, como eles murmuraram, e pereceram pela serpente. Então aquele Deus que os judeus murmurou contra ele no deserto, era Cristo. Paulo está dizendo que é Cristo. Então aquela lei escrita lá na pedra, é Cristo. O que foi que Jesus respondeu para aquele rapaz rico que vinha ao encontro dele? Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: por que me chama bom? Ele estava como homem, Filipenses 2,7. Ele estava como homem, como ser humano. Por que me chama bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Mas quer ser perfeito? Conhece os mandamentos? Conheço. Não matarás. Que mandamento é esse? O escrito na pedra. Não adulterarás, não roubarás, honra teu pai e tua mãe. O mandamento da pedra, escrito na pedra. E eles têm observado desde criança. Só te falta uma coisa: vá, venda tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem e segue-me. O rapaz baixou a cabeça, porque diz a Bíblia que ele era muito rico, e foi embora. Então escute isso aqui. Jesus mostrou ali os mandamentos. Paulo está dizendo em Romanos 3:31 que os mandamentos, esses mandamentos não podem ser anulados. Anulamos, pois, a lei, ou seja, anulamos, pois, os mandamentos pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos os mandamentos. Quando foi que Paulo estabeleceu esses mandamentos? Vamos lá. Na carta aos Efésios
6 é o capítulo e versículo 2. Paulo fala para o jovem da igreja: vocês honrem seus pais, que é o primeiro mandamento com promessa. Então Paulo está trazendo exatamente aquilo que está no Êxodo 20, versículo 12, igreja. Os mandamentos. Você pega, por exemplo, Paulo disse assim: não dê lugar ao diabo, quem roubava, não roube mais. Paulo está estabelecendo aqui o mandamento, não roubará, é o mandamento escrito na pedra. Em Gálatas 5, 19, 21, Paulo fala muita coisa. As obras da carne são conhecidas, quais são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Idolatria, o que é idolatria? É adorar outro Deus. Paulo está dizendo que isso não pode, condenado. Não adorar outro Deus é mandamento de Deus escrito na pedra. Está no Êxodo 20, versículo 4 e 5. Então, meus irmãos e irmãs, veja, os mandamentos de Deus escrito na pedra não pode ser revogado, não pode ser anulado, não, a gente não pode jogar fora. Essa é a minha luta aqui com os pregadores dessa graça moderna. Ele diz que não tem mais nenhuma lei, não existe mais lei, não entenderam nada, absolutamente nada. Então veja, o Senhor pegou aquelas leis que eram contra ti, contra os judeus, e cravou na cruz. Cravou na cruz. Essas leis que eram contra eles. A lei que está escrita na pedra não é contra os judeus, não é contra nós, não é contra a igreja. Não adulterarás. Essa lei não é contra ti, não é contra você. Não matarás. Essa lei não é contra você. Não dirás falso testemunho. Essa lei não é contra você. Honra teu pai e tua mãe. Essa lei não é contra você. Então, as leis que foi cravado na cruz, de acordo com Colossenses 2 e 14, é aquelas leis contra ti, contra vós. Então, as leis, a lei de Deus escrita na pedra, não é contra nós. Essa lei é tratada na Bíblia de luz. Eu falei isso e um pastor aqui da Igreja Espírita em Verdade me criticou e falou palavrões contra mim. Bem, igreja, mas veja lá, ele me criticou por eu citar esse versículo que eu vou citar agora. Quando você pega Provérbios 6 e verso 23, né? A Escritura diz que o mandamento é lâmpada e a lei é luz. Aí ele disse assim: não, mas isso aqui é do provérbio, é do Velho Testamento, não tem nada com o Novo Testamento. Quer dizer que agora estamos em treva. Porque se o mandamento é lâmpada e a lei é luz, e se a gente arranca o mandamento e arranca a lei, essa lei, então ficamos na escuridão, ficamos em treva. Onde foi que Paulo fez isso? Em canto nenhum da Bíblia. Onde foi que Pedro fez isso? Em canto nenhum da Bíblia. Agora vamos ver Jesus no Novo Testamento. João 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Eu pergunto, que mandamentos? Jesus deu mandamento? Ele deu mandamentos? Que mandamentos são esses? Né? Que mandamentos são esses? Aquele que tem os meus mandamentos, Jesus está se referindo aos mandamentos já existentes. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Como é que eu vou saber que eu estou amando a Deus se eu tirar os mandamentos? Não tem como eu saber que estou amando a Deus se eu tirar os mandamentos. Então, os irmãos, tenham muito cuidado com esses pregadores da graça, principalmente esse pregadorzinho aí da igreja em espírito e em verdade. É um terrível enganador. Ele está nas redes sociais, por isso que eu estou aqui abordando o assunto, porque tem pessoas do ministério que eu congrego que acabam ouvindo eles. Por isso que eu estou mostrando aqui o quanto são enganadores. Se estivesse pregando lá no cantinho lá, eu, sem cenas na mídia, eu não ia falar nada, mas está na mídia. Então veja,
Então veja lá, meus irmãos, veja aí. Ó. Olha, veja o Apocalipse 3:10. Porque guardaste os meus mandamentos. Que mandamentos? Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para provar os que habitam sobre a terra. Então o Senhor promete guardar aqueles que guardam os seus mandamentos. No Apocalipse 12:17, as Escrituras diz que o dragão parou-se sobre a areia da praia, irou-se contra a mulher é Israel, e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus. Que mandamento? E mantém o testemunho de Jesus. Quem é esse povo? É a igreja. Então, esses mandamentos da pedra, Paulo estabeleceu na igreja. Anulamos, pois, os mandamentos pela fé? De maneira nenhuma. Estou falando de Romanos 3:31. De maneira nenhuma, antes estabelecemos os mandamentos. Então, esse mandamento foi estabelecido para a igreja, para nós. Eu falei para você que essas leis, tudo é para os judeus. Mas Paulo estabeleceu para nós. Eu sou salvo pela graça, mas eu não posso adulterar, e não adulterar é dos mandamentos da lei. Eu sou salvo pela fé, mas eu não posso roubar, e não roubar é dos mandamentos lá da pedra. Eu sou salvo pela graça, mas eu tenho que honrar meu pai e minha mãe, e honrar pai e mãe é dos mandamentos escritos na pedra. Eu sou salvo pela graça, mas eu não posso adorar outro Deus, e não adorar outro Deus é dos mandamentos escritos na pedra. Então Paulo estabeleceu esses mandamentos. Então, os irmãos fiquem atentos aos vídeos que nós vamos falar sobre esse assunto, viu? Para que você não seja enganado por esses enganadores que aí estão, pregadores, que se dizem pregadores da graça, tá bom?